Olá, nono ano, tudo bem com vocês? Vamos lá para mais uma aula de ciências. Hoje a gente vai estudar um pouquinho sobre métodos de separação de misturas. Na semana passada nós estudamos sobre substâncias puras e misturas, misturas homogêneas e heterogêneas. Hoje vamos falar sobre como separar as misturas, ok? Então vamos lá então para a nossa aula. Bom, a gente sabe que o universo é o conjunto de tudo que existe e ele é constituído de matéria. A matéria se apresenta em sua maior parte como mistura, então as misturas elas são mais fáceis de serem encontradas do que substâncias puras, né? Então, a química, essa área do conhecimento tão importante aos seres humanos, né, criou ao longo do tempo métodos para separar substâncias puras que estão contidas em algumas misturas que são encontradas, né, na natureza. Então vamos entender um pouquinho sobre como é que são feitas essa separação. Então olha só, as misturas nós estudamos na aula passada que elas podem ser homogêneas ou heterogêneas. Então as misturas homogêneas são aquelas que não conseguimos distinguir as substâncias presentes no sistema. As misturas heterogêneas são aquelas em que nós conseguimos identificar as misturas presentes no sistema. Tudo bem? Então a gente tem aí os dois de mistura. Quais propriedades são utilizadas, né, para podermos separar as misturas? Bom, as principais propriedades são solubilidade, densidade, ponto de fusão e ponto de ebulição, que são propriedades que são muito utilizadas na separação das misturas, tá? Então a gente usa essas propriedades específicas das substâncias que constituem a mistura para poder separar uma da outra. Vamos lá então para o primeiro método então de separação. A catação. A catação é um método baseado na diferença de tamanho e de aspectos visíveis das partículas de uma mistura, né, de sólido. Então esse tipo de separação, esse tipo de método de separação separa os materiais do tipo sólido-sólido. Então catar feijão, por exemplo, separar o feijão dos grãos de areia ou de pedras, né, de pedregulhos, enfim, das sementes ruins, a gente utiliza esse método, por exemplo, nas usinas de seleção de material reciclável, por exemplo, se utiliza também a catação. Então, o lixo passa por uma esteira, né? E aí os trabalhadores vão separando um material do outro por meio da catação. Também é um método muito utilizado nesse tipo. A peneiração é um processo de separação de misturas do tipo sólido-sólido. Nesse processo se utiliza peneiras ou tamisas e o material, né, que tem espessura menor passa pelas malhas da peneira, enquanto que o material que tem uma espessura maior fica retido pela malha da peneira, né, separando um material do outro por diferença de espessura. Ventilação é muito utilizado também para separar materiais do tipo sólido-sólido por uma corrente de ar. Então, agora a gente está no período de colheita de café, por exemplo, os trabalhadores, quando estão com a peneira, eles jogam os grãos para cima e sopram, né? E aquela corrente de ar retira a folhagem, né, e os pequenos gravetos que estão junto com os grãos também. Então a gente chama isso de ventilação. Separação magnética, se utiliza ímãs então para separar os materiais. Então o ímã ele atrai aquele material que tem atração magnética, separando-o daquele que não tem atração magnética. Dissolução fracionada, a gente utiliza, por exemplo, um líquido, né, que tem densidade mediana para separar, por exemplo, dois materiais que são immiscíveis, que não se misturam. No exemplo primeiro aí a gente tem óleo e areia. Então, para separar óleo de areia, a gente acrescentou água. A água ficou entre os dois, separando um do outro. Então, a gente chama esse processo de dissolução fracionada. Sedimentação ou decantação também é outro processo muito utilizado, principalmente nas estações de tratamento, né, para
né, purificar a água. Então, por exemplo, tem uma etapa anterior chamada de floculação, onde se joga algumas substâncias químicas que formam o processo de flóculos, e esses flóculos absorvem as partículas de sujeito presentes na água, ficam mais pesados e descem para o fundo do tanque, né, à medida que a água está em repouso. Então, esse processo é chamado de decantação. Então, é utilizado, por exemplo, como eu falei para vocês, nas estações de tratamento. Filtração. Filtração é outro processo utilizado para separar líquidos de sólido. Então, por exemplo, ao fazer o café, a gente utiliza, por exemplo, um coador ou feito de papel ou feito de pano. Esse coador retém as partículas sólidas, permitindo a passagem do líquido, né? Ou então, por exemplo, o filtro doméstico, aquele filtro de barro que tem a vela, e a vela ela tem pequenos poros que permitem a passagem da água, retendo as impurezas presentes nela. Outro processo é a centrifugação. A centrifugação é muito utilizada em laboratórios de análises clínicas, principalmente para a contagem dos componentes do sangue. Nós estamos no ano passado que o sangue é constituído de plaquetas, glóbulos vermelhos, glóbulos brancos, e a parte líquida que é o plasma. Então coloca os tubos de ensaio contendo o sangue dentro dessa máquina. Essa máquina gira em alta velocidade, e à medida que ela gira, né, aumenta a velocidade com a qual ocorre o processo de decantação, separando os componentes presentes no sangue, então facilitando o processo de análise daquele material. A evaporação é outro método utilizado na separação de misturas do tipo homogênea. No caso, aí a gente tem a água do mar. A água do mar é constituída de água e sal. Então, nas salinas, a água do mar é bombeada para tanques. Nesses tanques, né, a água fica reservada. À medida que a temperatura aumenta, a água do mar evapora, ficando apenas o sal cristalizado, que é posteriormente recolhido e tratado. Destilação simples, muito utilizado para separar, por exemplo, líquidos de sólidos, que são miscíveis, então água e sal, vamos imaginar água e sal. Separar água e sal por meio do processo de destilação simples. Então, a água dissolve o sal, e a gente poderia separar eles por esse processo. A gente aquece a mistura, né? A água evapora, tem um ponto de ebulição menor do que o do sal, então ela evapora primeiro que o sal. Ela sobe pela coluna e passa para o condensador, o vapor de água, chega no condensador, ocorre a condensação, como o próprio nome do condensador já chama, né? A água volta para o estado físico líquido e é recolhido então pelo recipiente aí, que é o Erlenmeyer, tá bom? E também temos a destilação fracionada, que é muito utilizada para separar misturas homogêneas que têm pontos de ebulição muito próximos uns dos outros. Por exemplo, o petróleo. O petróleo é uma mistura de substâncias. Então, à medida que vai aquecendo o petróleo, ele vai separando os componentes que o constituem. Então, a gente tem uma coluna de destilação, né, observando então o processo em que são obtidos os seus derivados. Então, cada um dos derivados do petróleo, né, vai se separando no processo de destilação fracionada. Ok? Por hoje é só. Fiquem com Deus, façam os exercícios, façam atividade também prática. Se possível, mande foto no grupo nosso, ou até mesmo vídeo. Valeu, galera. Um abraço.